Dia 30 próximo agora, Dia Nacional dos Quadrinhos. E talvez poucas pessoas saibam da pesquisa que é feita hoje com relação aos quadrinhos no Brasil. As histórias em quadrinhos no Brasil tiveram início no século XIX com um estilo satírico, que é conhecido como cartoon, charge ou caricatura. E depois foi se estabelecendo com as populares tiras. Até hoje, a maioria dos jornais hoje tem as suas tiras. A edição de revista própria e de histórias em quadrinhos no país começou no início do século XX. Nós vamos falar da pesquisa que é feita hoje aqui no Estado de Goiás. O Estado de Goiás é um dos principais polos de pesquisa da história em quadrinho hoje no Brasil. Aqui nós vamos falar do assunto com o pós-doutor, professor da Universidade Federal de Goiás, Edgar Franco. Doutor Edgar, bom dia. Bom dia. Bom, com relação a este assunto, a pesquisa em torno da história em quadrinhos, hoje ela tem uma importante base aqui no Estado? Com certeza. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer falar para os ouvintes da Rádio CBN. Nós aqui temos o programa de pós-graduação em arte e cultura visual, onde eu sou orientador de mestrado e doutorado, e na minha linha de pesquisa eu tenho orientado múltiplos trabalhos que envolvem pesquisas na área de histórias em quadrinhos, sendo um dos pontos referenciais hoje para estudo dos quadrinhos na área de artes no Brasil. Hoje, essa pesquisa, inclusive quando se abre, até conversando a respeito do assunto, quando se abre uma vaga para o mestrado, doutorado nessa área, ele é muito concorrido, né? Com certeza, a gente tem tido muita procura. As histórias em quadrinhos, que até alguns anos atrás eram consideradas uma mídia de massa, algo menor, voltado para as crianças, hoje já ganharam o caráter de arte, são consideradas como arte, é a nona arte, e os estudos sobre a importância dos quadrinhos nas áreas mais múltiplas possíveis têm só crescido no Brasil. Nosso enfoque aqui principal é as artes, mas a gente tem estudos sobre quadrinhos na educação, na comunicação, em áreas até como a medicina. Professor, há um preconceito quando o senhor, inclusive, começou a falar com relação ao assunto, história em quadrinho é coisa para criança? E a partir desse preconceito começa a discussão errada do assunto? Com certeza, isso é uma conclusão interessante. A gente sabe que ainda existe, essa visão de que os quadrinhos são uma mídia voltada para a criança, que é uma coisa que começou lá no século passado, essa visão que eu considero uma visão muito primitiva, porque você tem quadrinhos para todas as idades, para todos os públicos e de todos os gêneros que você puder imaginar. Então o quadrinho é uma mídia como qualquer outra, é uma arte tão expressiva quanto o cinema. Cinema, você tem cinema para criança, para adulto, você tem para todas as idades. As histórias em quadrinhos também. E você tem também histórias em quadrinhos que elas têm os mais diversos objetivos. Grande parte delas visam o entretenimento, mas uma parte delas visam a educação. Outra parte visa a expressão artística, como o quadrinho que eu produzo, porque eu, além de pesquisador, também produzo quadrinhos. E eu produzo um tipo de quadrinho que a gente chama de quadrinho autoral, que é como a gente tem o cinema de autor, que é aquele cinema mais artístico, nós temos também o quadrinho de autor. Professor, o quadrinho, ele conversa com outras mídias? O senhor citou o cinema, e aí, quando o senhor citou o cinema, eu fui me lembrando aqui dos grandes últimos sucessos do cinema, quase todos, vinculados a histórias de quadrinho. Com certeza. O que acontece? O cinema norte-americano tem vivido uma crise muito grande de roteiros. E nos últimos anos tem se buscado nas histórias em quadrinhos, que são muito profícuas por lá, motivos para se criar filmes. E hoje o cinema norte-americano tem sobrevivido, o cinema mainstream, a partir da produção de filmes baseados em histórias em quadrinhos. Porque as histórias em quadrinhos, elas, durante o século XX, elas foram uma mídia massiva. Elas vendiam milhões de exemplares todo mês. Então, esses personagens se tornaram tão conhecidos quanto os personagens que eram veiculados na televisão e no cinema. Hoje, o quadrinho está passando por um momento de revisão. Você não vende mais tanto quadrinho quanto se vendia no século passado, no século XX.
A gente vende menos, a distribuição é menor, porque você tem uma concorrência com outras mídias que elas são mais sedutoras para os jovens que tinham grande interesse pelos quadrinhos, como, por exemplo, os games de computador. Mas os quadrinhos continuam e eu quero crer que a longo prazo eles vão se tornar uma mídia cult, como a gente tem o teatro hoje. Poucas pessoas vão ao teatro, mas o teatro está firme aí. Uma mídia nunca supera a outra, mas ela faz com que outra mídia tome outras características. Agora, professor Edgar Franco, com relação à produção. A produção brasileira hoje e também esse público, né, que, como o senhor disse, acaba se tornando fiel. Como está hoje, se a gente pensa, e aí eu peço a sua avaliação a partir da produção local, a produção goiana, dos quadrinhos, a gente passando pela nacional e a gente percebendo isso num cenário mundial. A produção brasileira tem força nesse cenário mundial? Nunca se produziu tanto quadrinho quanto se produz no Brasil atualmente. É impressionante a quantidade de álbuns, histórias em quadrinhos, publicadas principalmente de forma independente, que têm sido lançadas no Brasil. E no estado de Goiás também. A gente tem muitos jovens quadrinistas mostrando o seu trabalho através de fanzines, na internet, de revistas. A gente tem, no Brasil como um todo, esse fenômeno que a gente vê no estado de Goiás é um fenômeno brasileiro. Eu estive no Festival Internacional de Quadrinhos, que aconteceu em Belo Horizonte em novembro, fui lançar um álbum, que foi uma iniciativa inédita no Brasil, que é um álbum em quadrinhos chamado Bio-Ciberdrama Saga, escrito por mim e desenhado por um grande quadrinista brasileiro, que é o Mozart Couto, que foi lançado pela editora da UFG, numa iniciativa inédita no Brasil. Nunca uma editora de uma universidade federal tinha lançado um álbum de histórias em quadrinhos. Isso aconteceu e nós fomos representar o estado de Goiás lá em Belo Horizonte e foi sensacional a recepção do público para esse trabalho e o mais impressionante foi ver o tanto de lançamentos que tinham lá. Foi mais de 200 trabalhos sendo lançados no evento. Quadrinho de todos os lugares do Brasil. Uma coisa assustadora. Na edição anterior do evento, o número de lançamentos foi 3 vezes menor. Para você ter uma ideia como se produz quadrinho hoje no Brasil. Só que essa produção, ela não é uma produção que é distribuída em banca mais. A produção de histórias em quadrinhos que anteriormente, no século passado, ia para as bancas de jornal, hoje ela vai principalmente para as livrarias e para as livrarias especializadas, como o caso desse álbum da editora do UFG que eu estou falando, que ele é vendido em Goiânia nas livrarias da editora UFG. Se você procurar numa banca de revista, você não vai encontrar. Professor, o senhor no começo também falou da aplicação da história em quadrinho na educação. Como é que está esse processo hoje aqui no Estado? Tanto no nosso Estado como no Brasil como um todo, o que a gente tem visto é que o governo finalmente percebeu a importância dos quadrinhos como um veículo educacional e hoje a gente tem leis que incentivam que se adquira para as escolas histórias em quadrinhos como material paradidático. E tem muitos estudiosos se debruçando sobre o fenômeno. A gente sabe que a apreensão de um texto em que uma imagem o acompanha é muito mais eficaz do que quando você só tem um texto escrito. Então, as histórias em quadrinhos, nesse sentido, se a gente pensar enquanto cognição, elas são muito mais poderosas para a apreensão da informação do que simplesmente um texto escrito. Pesquisas comprovam isso em universidades muito sérias, mostrando se você aprende alguma coisa textualmente e nesse texto você tem a imagem acompanhando, a fixação disso vai ser muito maior. Então o quadrinho não é só importante na educação para que a criança aprenda a ler. Tinha-se esse preconceito antigamente, né? Quadrinho é bom porque o menino começa a ler quadrinho e depois ele vai ler literatura. Isso é preconceito. Quadrinho não é bom só para isso, não. Quadrinho é bom para se ler quadrinho a vida inteira, porque o potencial educacional da informação em histórias em quadrinhos é muito grande. Então, o quadrinho tem que ser assimilado em todas as etapas do processo educacional. Grande amigo pesquisador meu, Gazi Andraus, defendeu uma tese de doutorado na USP, onde eu também defendi minha tese, em que ele defende a importância das histórias em quadrinhos e ele vai definir que tipo de história em quadrinhos para o ensino universitário. Outro grande pesquisador, saudoso, meu grande amigo, que infelizmente nos deixou no ano passado, professor Elidio dos Santos Neto, da Universidade Federal da Paraíba,
pesquisou a importância dos quadrinhos, inclusive, para a formação integral do indivíduo, para divulgação nas universidades. Então, o potencial educacional dos quadrinhos nunca foi tão estudado quanto tem sido estudado hoje, e todas as etapas, desde o pré-escolar até a universidade, têm aberto os canais para se ensinar quadrinhos. Eu ministro uma disciplina na UFG chamada História em Quadrinhos de Autor, onde eu discuto esses quadrinhos mais artísticos. Professor, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom dia.